Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem.
Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem.
Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se.
Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo,
mas conhecidos de Deus, todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos.
É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações
o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes.
Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência: mais vale menos virtudes na modéstia
do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, vimos esse trecho da virtude. Vamos iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os seres, mas com essa advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, vimos esse trecho da virtude. Vamos
iluminar-nos com essas palavras e saber que a virtude com modéstia é mais aceita. E pedimos agora aos espíritos protetores que fluidifiquem, que abençoe essa água que está sobre a mesa, que ela nos dê saúde, cura, nos liberte de todo o mal, que assim seja. Vamos nos concentrar em Deus, na força infinita do bem, do amor. Vamos ler aqui no Evangelho a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a status da sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima